Como lidar com a indiferença? Quando alguém se torna indiferente a mim, será que eu devo pensar se essa pessoa ainda me quer ou se eu fiz algo de errado? Ou será que eu devo pensar se eu quero essa pessoa? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Brigato. E a hashtag Live do Brigato de hoje é a número 31 e é referente a este texto aqui, ó. Quando alguém se torna indiferente a você, sua dúvida não deve ser se a pessoa ainda te quer, e sim se você ainda quer a pessoa, tá? E se você está assistindo gravado, esse texto foi o que mais bombou essa semana lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, aliás, né? Se você está assistindo gravado, o link do texto tá aqui embaixo, tá? Se você está assistindo agora ao vivo aqui comigo, tem uma galera, ó, Lucas chegando, Jorge, Casinha 975, uma galera chegando, Ramad, não entendi, né? Galera chegando aí, então se você quer depois ler esse texto, não leu, clica aqui ao final da live e aí você vai lá ler esse texto, tá? E só antes da gente começar aqui a nossa live, eu quero fazer só um aviso rapidinho. Vocês me pediram para falar no Reflexões sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esta obra-prima aqui, certo? E eu já gravei uma aula e disponibilizei lá no meu canal, mas na verdade ela vai ao ar segunda-feira às 19h30, às 7 da noite. Se você está assistindo gravado, vou deixar o link aqui ou aqui, tá certo? Para você clicar e definir o lembrete, porque segunda-feira, 9 de dezembro, 7h30 da noite, essa aula vai começar. Tá? E para você garantir o acesso a esse conteúdo sensacional, é só você clicar, definir o lembrete. E se você está assistindo aqui ao vivo comigo, depois você vai lá no meu canal e clica no link, eu deixo no Stories, já deixei no Stories algumas vezes, aí você vai lá, define o lembrete e participa dessa aula aí, beleza? Vamos começar então nossa live e se tiver alguma pergunta sobre o tema, deixa aí que ao final, se tiver alguma aqui, eu vou lá e respondo, tá bom? E só para concluir, né, vários avisos. Para você que gosta dos meus textos e quer que eu aborde determinado texto, quer tirar dúvida comigo, vai no texto que você curtiu, digita a hashtag Live do Brigato, põe a sua dúvida junto, que eu venho aqui e falo sobre a sua dúvida, sobre o tema do texto e por aí vai. Beleza? Vamos começar então, ó. Quando alguém se torna indiferente a você, sua dúvida não deve ser se a pessoa ainda te quer, e sim se você ainda quer a pessoa. Então, como eu lido com essa indiferença aí, tá? Primeira coisa que você tem que compreender é que você não deve se apegar à primeira coisa que vem à sua cabeça. Tá? Por quê? Porque a primeira coisa que vem à nossa cabeça, ela está muito mais motivada num sentido emocional, né? Mas num sentido emocional de proteção. E aí, o que acontece? Então, por exemplo, você talvez esteja se sentindo culpado, vai vir na sua cabeça coisas como assim, putz, será que essa pessoa ainda gosta de mim? O que será que eu fiz para essa pessoa me tratar desse jeito? O que será que aconteceu, né? Se eu for falar com essa pessoa, será que ela vai me tratar mal? E aí você vai sempre pensando nessa linha de raciocínio de quê? Ai meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu. Só que quando essa ideia vem à sua cabeça, ela vem muito mais pela proteção, pelo ego e tudo mais. O que acontece ali? Você se apega a essa ideia. E aí, a partir do momento que você se apega a essa ideia e tenta decifrar essa ideia, você cada vez mais vai se sentindo culpado. É óbvio. Por quê? Porque você vai cada vez mais destrinchando isso no sentido de você ser uma pessoa culpada, de você ter feito alguma coisa de fato para essa pessoa parar de te tratar bem, certo? Ou para essa pessoa parar de falar com você, ou qualquer coisa nesse sentido. Não é? Então, qual que é a questão maior aqui? As ideias que vêm à sua cabeça inicialmente, elas não devem se tornar objeto de apego. Não é nelas que você deve focar e muito menos é elas que você precisa resolver ou responder, tá? A minha opinião é que você deve ir para a segunda parte, que é o que eu vou falar agora, que é: você tem novas informações. Agora você tem novas informações sobre essa pessoa. Logo, o que você vai fazer a partir dessas novas informações? Então, olha só a diferença daqui da linha de raciocínio. Então, uma pessoa, você conhece alguém, ou você está lidando com alguém e tudo mais, e aí essa pessoa mostra uma faceta X. Aí você gosta dessa pessoa, essa pessoa gosta de você, vocês começam a conviver, vocês começam a ter alguma coisa, seja uma amizade, seja um trabalho, seja um relacionamento amoroso, certo? Mas aí essa pessoa muda, ela se torna indiferente, ela se torna fria ou qualquer coisa nesse sentido, tá? O que acontece? Ao invés de você começar a se questionar sobre o que você fez, você começa a questionar
quem é essa pessoa. Você começa a entender que, opa, agora eu tenho novas informações sobre essa pessoa. O que na verdade isso quer dizer sobre ela? Agora é claro, um sobreaviso aqui, tá? A ideia é a seguinte: quando a gente lida com uma situação assim, geralmente a gente dá uma desorientada, né? Por quê? Porque a gente começa a se sentir culpado, a gente começa a se sentir meio mal e tudo mais, né? Só que aí, qual é a questão? O que eu quero trazer para você? Não que eu ache, ou não que eu esteja defendendo que você tem zero parcela de culpa, ou que você não fez nada, ou que blá blá blá. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é, se você se apega à ideia de que você fez algo e esse é o foco, né? Você também tira a possibilidade de a pessoa ser, na verdade, algo que ela não é, né? Ou seja, ou pelo menos que ela não demonstrou ser, né? Aí você mostrando e se apegando a essa ideia, se você se apega ao que você fez, você aumenta as chances de ser manipulado. Você permite que alguém possa manipular você com muito mais facilidade, porque afinal de contas, essa pessoa vai talvez identificar uma fraqueza em você, talvez identificar que você tem suscetibilidade a entender que as coisas são culpa sua, né? E aí, essa pessoa, mesmo que ela volte a te tratar bem, ela vai começar a te trazer uma carga muito pesada num relacionamento. Ou seja, tudo é culpa sua, se ela tá indiferente, a culpa é sua, se ela te traiu é porque você fez determinada coisa, e por aí vai. Então, cuidado para não, que é esse o meu aviso da live, cuidado para não criar essa dinâmica logo de início no relacionamento. Certo? Agora, você precisa entender que é óbvio, né? Tudo na vida tem a nossa parcela. Tudo. E aí é lá que a gente tem que focar no sentido de evolução. Certo? Mas não necessariamente de compreensão da situação. Por isso que é o que eu estou fazendo essa diferenciação. Se alguém começa a ser indiferente do nada com você, a culpa não necessariamente é sua. Não que você tenha feito determinada coisa, certo? Na verdade, agora você tem novas informações sobre essa pessoa, e aí essa pessoa, agora você com essas novas informações, você vai tentar entender se, é esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado, não é esse tipo de pessoa que eu quero do meu lado, será que essa pessoa de fato é quem ela disse que era? E aí você começa a questionar nesse sentido. Então faça essa diferenciação do deletar o que vem de cara na sua cabeça e olhar para o lado de que, opa, eu agora tenho novas informações e preciso entender melhor isso daí. Tá bom? E aí, com tudo isso em mente, você tem que ir para o terceiro passo, que é o que você realmente quer, né? Porque o que acontece? Quando a gente começa, mais uma vez, se eu não aplico o que eu estou falando aqui agora, o que vai acontecer geralmente? Eu vou olhar, aí eu vou pensar assim, puta, peraí, o que eu fiz? Certo? Nesse foco do que eu fiz, eu começo a me culpar, eu começo a mudar o meu comportamento para agradar a pessoa. Fazendo isso, eu começo a desejar a pessoa ainda mais, porque ela se torna um objetivo a ser alcançado. Ela não se torna mais algo a ser bom para mim. Ela se torna um objetivo, uma meta, uma conquista, algo que eu preciso mostrar para mim que eu sou capaz de ter, sacou? E nessa linha de raciocínio, você para de pensar se essa pessoa te faz bem ou se ela não te faz bem, certo? Então é a mesma coisa quando você se apaixona por alguém, aí essa pessoa vai simplificando a ideia, começa a transformar o relacionamento em algo meio abusivo, meio descompensado, tudo do lado dela, tudo ela faz. Aí você vai se adaptando, você vai investindo ali, você vai mudando o seu comportamento para agradar essa pessoa. E aí o que acontece no final das contas? O que acontece é que você começa a se viciar naquilo, você começa a investir tanto naquilo, que mesmo quando não vale mais a pena, você não consegue mais enxergar essa questão. Você não consegue mais entender que na verdade você está num relacionamento ruim, abusivo, ou o que quer que seja, e aí você não entende mais que, peraí, nunca foi isso que eu quis, na verdade eu fui conduzido a isso, né? E não, obviamente, mais uma vez, né, colocando como se você fosse uma criatura sem poder nenhum e que você só foi conduzido. Não, você deixou isso acontecer, tá? E geralmente acontece por causa do que eu acabei de falar do primeiro ponto, que é a gente focando no que acontece na nossa cabeça de primeira, o que eu fiz, aquela questão do ego, né, do ego ferido e tudo mais, o que eu fiz, o que eu posso ter feito de errado, o que aconteceu e blá blá blá, aí você focando nisso,
você vai perdendo o tom da conversa e aí você vai, obviamente, fazendo o quê? Se tornando uma vítima ali, mas mais uma vez, não uma vítima sem poder, uma vítima que se deixou ser, né? Então é como se, por exemplo, você soubesse que aquele lugar é perigoso, mas você foi mesmo assim. Por quê? Porque você quis ir, porque você não questionou, tá? Então, delete primeiro o que vem na sua cabeça, entenda que agora você tem novas informações e você precisa entender o que elas significam, e aí você volta para a terceira pergunta, que é a primordial, que é o que você quer, o que você merece, o que você de fato busca ter. Porque tem vezes que você vai se apaixonar por uma pessoa e por alguém que não é aquilo que você quer. Por que não é aquilo que você quer? Porque não é, porque aquela pessoa não é aquilo que você busca para sanar sua vida no longo prazo. Ela é mais algo que você obteve ali como meta, ou que foi conduzido, que você foi se apaixonando e tudo mais, mas aí também é outro papo, né? Não é necessariamente o papo de como ser indiferente, mas eu acredito que agora você tem ótimas informações aí, beleza? Galera entrou, poxa, vocês estão quietos demais ultimamente, hein? Eu venho aqui, fico falando, a galera só entra, não me dá nem um bom dia. Pelo amor de Deus, quem me deu? Ó, só tem uma galera aqui, ó, Nath, Zaine entrou, Pedro, Eliana, Ihara, Michel, a Will, Natália, Antônio, Lena, Miriam, MJ, Iane, show de bola. Mó galera aí, só o Lucão me mandou bom dia. Meu queridíssimo Alô, agora sim, agora sim. Então é isso, pô Eliana, qual o tema de hoje? Já concluiu a aula. E o tema foi como ser indiferente, ó. Como lidar com a indiferença, beleza? Então é isso, mais uma vez, ó. Vocês vacilaram, podia ter feito pergunta aí, certo? Sobre o tema. Então, para participar, mas para chegar na hora, assim, porque entenda uma coisa, o Instagram, o YouTube e tudo mais, eles não avisam todo mundo. E não vão avisar, tá? E aí depois vocês me mandam mensagens ou comentam lá, pô, não tô recebendo e tudo mais. Então entra pro meu canal do Telegram, clica aqui embaixo se você estiver assistindo gravado. Se você está ao vivo aqui comigo, ó, que nem Eliana, Nath, ótima live, obrigado Nath, queridíssima aluna também. Ó, clica aqui, vai lá, entra pro meu canal do Telegram, porque Zaine só, não fui avisada também não. Então, entra pro canal do Telegram, porque eu aviso, sempre que eu solto conteúdo novo, sempre que eu vou entrar ao vivo, qual texto que eu vou abordar e por aí vai. Ainda áudios exclusivos, ou seja, não é só para ficar avisando coisa, eu dou material exclusivo também, tá? Então, clica aqui abaixo se estiver assistindo gravado ou clica aqui em cima se estiver ao vivo aqui comigo, beleza? Texto tá aqui abaixo, próxima live, quer que eu fale sobre determinado texto, hashtag live do Brigato, junto com a sua dúvida, venham aqui abordar e é isso, beleza? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle, grande abraço e até a próxima live. Tchau!